Olá pessoal, hoje nós vamos começar com uma proposta de atividades. Para você propor para os seus alunos isso em sala de aula, você vai precisar de alguns elementos básicos e muito simples de serem arranjados ou adquiridos. Esse kitzinho de chaves aqui que eu tenho é um kit de chaves com chave Phillips e outras variadas chaves que eu nem sei o nome, mas que são de grande utilidade para desmontar os equipamentos. O custo é entre 10 e 15 reais no mercado. Chaves diversas, né? Essa chave de fenda, por exemplo, aqui, ó, eu uso para furar. Eu esmerilhei e fiz um pulsão para que furar. Isso é muito útil para eu, às vezes, fazer furos para parafusar e etc. Você vai se encontrando com as suas ferramentas. Uma lupa de aumento, até para poder você ver medidas e de equipamentos eletrônicos ou detalhes que você não consegue enxergar a olho nu, tesoura, pinça, chave de teste, todos equipamentos baratos e simples. E se você tiver uma possibilidade de outros tipos de chaves e equipamentos para esse desmonte, alicate. Então é basicamente um material simples de se arrumar. O bom papel e lápis, para que seus alunos possam rascunhar e planejar, e muita tralha. Tralha que você vai encontrar no seu armário, na sua gaveta, nas empresas, que você pode recolher em diversos locais, né, como coolers, processadores. Olha que bonito que fica um processador depois que ele... Esse é o meu colar de ouro. Fontes de computador. Essa fonte daqui vai ser o nosso coração. Com uma fonte de computador, você tem várias voltagens. E com ela você pode alimentar eletricamente os seus projetos de robótica, de iluminação, de elétrica e diversos afins. Então hoje eu vou ensinar uma coisa básica para vocês, que é como utilizar a fonte de computador. A fonte de computador chaveada, ela é interessante porque se ela entrar em curto, ela desliga, né? Então procure sempre uma fonte de computador chaveada. As informações ficam na própria fonte. Na fonte também, você tem a informação das voltagens, que são determinadas pelas cores dos cabos. Então eu tenho diversas cores que formam diversas voltagens. Essas voltagens podem alimentar os meus projetos de 3, de 5, de 9 e de 12 volts. Tudo isso numa fonte de computador. Mas você pode utilizar fontes de impressora, fontes de celular. Basta você observar a voltagem e a amperagem dela. A amperagem é a capacidade dela conseguir alimentar o equipamento na força que ele necessita. Não só na voltagem, mas na potência que ele precisa. Então isso precisa ser observado e se você tiver alguma dificuldade, existem diversos tutoriais que podem te deixar mais elucidado sobre amperagem e sobre voltagem. Então eu tenho aqui uma base de monitor que já foi previamente desmontado. Tem 2 coolers de computador que foram instalados nessa base com parafuso, uma fonte de computador. A potência máxima desse cooler é de 12 volts. Quer dizer, eu vou deixar ele muito rápido com 12 volts. Mas se eu quiser fazer um experimento com meus alunos e ligar em 5 volts, em 9 volts, em 12 volts, ele vai ligar devagar, mais rápido e até com a potência máxima dos 12 volts, que já é uma grande aula. Aqui eu tenho um equipamento da fonte que eu não tenho um computador para ligar. Como que eu ligo uma fonte? Nós temos um cabo verde e qualquer cabo preto. O cabo preto na fonte de computador é o terra. E o cabo verde é a sinalização que eu tenho que jampear. Jampear é uma ponte.
um termo muito usado em eletrônica, que a gente faz uma ponte, como se fizesse uma ligação mesmo, do verde para o preto. Qualquer um dos pretos que a gente tem na fonte de computador. E eu consigo ligá-la, né? E aqui eu tenho o meu ventilador. Esse ventilador simples, ele pode ser potencializado com coolers. Existe um projeto simples que você pode colocar o cooler e fazer um refrigerador. Por exemplo, uma geladeira para uma latinha de refrigerante. E os seus alunos podem projetar com lâmpadas LED, ligando lâmpadas LEDs. A lâmpada LED, geralmente o que queima é a fonte. Aqui dentro tem uma fonte igual a essa aqui de 12 volts, mas muito fraquinha. Ela queima muito rápida. Agora, a lâmpada LED não queima tão fácil. Então você pode reaproveitar a lâmpada LED, tirar a fonte de alimentação e usar diretamente a fonte de alimentação do computador ou de um carregador de celular. Outra coisa interessantíssima para a gente meta-reciclar é essa plaquinha aqui. Para quem não conhece, Arduino. Arduino, apresento vocês. Vocês, eu apresento o Arduino. Essa quinta maravilha da humanidade é uma placa com uma programação também chamada Arduino. É de código aberto e você consegue muitos tutoriais na internet prontos para que você possa, com ele, ligar sensores de temperatura, sensores de presença, sensores de umidade e diversos outros sensores que você pode adquirir no mercado com baixo custo, acionar motores, lâmpadas, tudo isso carregado aqui, ó, nesse cabinho USB, no seu computador. Você coloca a programação do Arduino, o que você quer, e você pode automatizar, por exemplo, um robô, né? Eu tenho 2 motores servos, um Arduino, vou fazer o jampeamento para que eu quero que ele faça, e aqui, por exemplo, o Nerd é um robô autônomo com um sensor de presença, ele anda, quando ele vê a programação aqui, quando ele vê um obstáculo, ele desvia, recua e desvia do obstáculo. Um projeto simples, mas interessante para você fazer com seus alunos. Outra coisa interessante é que você faça produtos estéticos, né? Como esse porta-treco, feito com teclado de computador. Joias, colares, brincos, objetos. São infinitas as possibilidades da criação com a meta-reciclagem. Mas isso nós continuamos no próximo vídeo.